Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus, dando sequência aqui à nossa Jornada Bíblica IBPP 2024, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras, acompanhando aí um guia de viagem, selecionando 250 capítulos da Bíblia que narram a história da nossa salvação. Eu sou o pastor Euclides Manhães Gomes, seu amigo, chegando aqui para a nossa leitura de número 52, que abre o terceiro bloco da nossa jornada, a Era de Ouro da nação escolhida por Deus para dela vir o Messias, nosso Salvador. Depois que nós já passamos por 16 leituras no livro de Gênesis, com o nosso primeiro bloco, o enredo é revelado, e passando depois por 35 leituras, onde pudemos apreciar o nascimento da nação escolhida, desde o livro de Êxodo até o primeiro capítulo do livro de Ruth, nós agora vamos entrar na Era dos Reis, da chamada monarquia unida de Israel, Saul, Davi e Salomão. Essa foi a Era de Ouro da nação escolhida. Uma leitura, um bloco de leituras, meus irmãos, que vai unir livros chamados históricos da Bíblia Sagrada, entre 1 Samuel e 1 Reis, e livros poéticos, principalmente os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que são os escritos legados por dois desses três reis, Davi e Salomão, personagens-chave de toda a Bíblia Sagrada. Nossa leitura de hoje está embasada no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. Portanto, estamos abrindo um novo livro hoje em nossa leitura da Bíblia. E quando a gente faz isso, nós aqui apreciamos dicas de leitura importantes da Bíblia de Estudo Facilitado nos comentários sempre criativos, sempre dinâmicos dos famosos jornalistas cristãos Philip Yancey e Tim Stafford. A Bíblia de Estudo Facilitado é uma excelente opção para você de estudo bíblico, publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão, tá? E nós temos usado aqui o seu guia de viagem, com comentários nossos também aqui nessa nossa jornada. Vamos então para a nossa leitura de hoje. O verdadeiro rei é o tema da nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, ou nascido em Ramataim, Zofim, dos montes de Efraim. Seu nome era Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf, que foi, pelo que se percebe aqui, quem deu origem ao lugar, né? Por isso que era chamado de Ramataim, Zofim. Ele tinha duas mulheres, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Os irmãos se lembram que a gente viu lá na época dos juízes, que foi na cidade de Siló, ali no centro da Terra Santa, hoje chamamos Palestina, né? A região toda ali, tá? Ali no centro, onde fica hoje o território palestino, a chamada Cisjordânia, né, como é chamado hoje, que ficava a cidade de Siló, onde foi edificado, então, erguido o tabernáculo do Senhor, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão, Senhor dos Exércitos. Interessante que logo quando começa a Era de Ouro,
a narrativa da Era de Ouro da nação, o Senhor se apresenta como o Senhor dos Exércitos, tá? Embora Deus já tenha mostrado esse lado dele de comandante de exércitos celestiais em auxílio de seu povo desde quando os tirou do Egito. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Nessa época, meus irmãos, Eli era o juiz de Israel. Ele acumulava a função de juiz e sumo sacerdote. A tradição judaica diz que Eli usurpou esse cargo, roubando-o de um parente que era para estar no seu lugar. E seus filhos, como a gente vai ver na sequência, né, não faz parte da leitura nossa aqui, mas capítulo 2, 3 de 1 Samuel mostra que seus filhos eram extremamente corruptos e ele extremamente negligente em relação aos seus filhos. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Com isso, Ana estava dizendo que estava consagrando seu filho como nazireu. Irmãos, por essa mesma época, um pouquinho antes, um anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus, apareceu a Manoá e sua esposa, reivindicando que seu filho que lhes nasceria, e ela, assim como Ana, também era estéril, né, e teria esse milagre na sua vida, seria nazireu. Aqui é Ana que toma a iniciativa de consagrar seu filho, né, que lhe nascesse como nazireu. As regras do nazireado incluíam não cortar cabelo, tá? E estão lá no livro de Números, capítulo 6. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Notem os irmãos aqui a falta de visão espiritual deste líder religioso. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli, que deve ter ficado bastante constrangido, né, irmãos? Respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho,
e deu-lhe o nome de Samuel, que em hebraico, né, significa ouvido por Deus, tá? E dizendo, eu pedi ao Senhor. Sobre o versículo 13, Yancey e Stafford compartilham conosco uma pequena nota. Tristeza, não bebedeira. A suposição equivocada de Eli sugere que as pessoas às vezes iam bêbadas para o tabernáculo. Talvez naqueles tempos conturbados, a embriaguez fosse mais comum que a oração sincera. Ana orou com imensa angústia, porque não tinha filhos. Ela é uma das várias mulheres estéreis na Bíblia que Deus ajudou. Estão incluídas nesse grupo Sara, Gênesis 11:30, Rebeca, Gênesis 25:21, Raquel, Gênesis 30:22, Isabel, Lucas 1:7, a mulher de Manoá, que citei agora há pouco, em Juízes capítulo 13, versículo 1 e 2. Aqui nos faz lembrar o Salmo 113, que diz, né, que o Senhor é aquele que faz da mulher estéril alegre mãe de filhas, uma referência a todas essas mães da nação de Israel. Há um perfil muito interessante que Yancey e Stafford compartilham aqui sobre essa mulher de oração, que é um exemplo para todas e todos nós até hoje. Ana, desejo desesperado. Outras mulheres invejariam Ana. Era casada, afinal, com um marido gentil, que certamente a amava. No entanto, para Ana, um anseio profundo, não realizado, tornava sua vida infeliz. Ela queria um filho. Com certeza não ajudava o fato de a esposa rival, Penina, mencionar o assunto sempre que possível. O desejo por filhos é enorme. Hoje, casais estéreis gastam milhares com procedimentos médicos caríssimos, como a fertilização in vitro. Para Ana, que não contava com recursos dessa ordem, o desejo pesava mais que qualquer bênção. Ela chorou, sentiu amargura e expressou sua angústia a Deus. Quando Deus respondeu à sua oração e lhe deu um filho, Samuel, Ana expressou igualmente sua alegria para Deus. Algo admirável para uma mulher que esperara tanto tempo por um filho. Ela levou Samuel para o tabernáculo tão logo ele atingiu a idade apropriada. Ali ela o pôs sob os cuidados do sacerdote. Ana amava seu filho e nunca se esqueceu dele. Todos os anos ela lhe fazia uma túnica, uma despesa enorme numa época em que o pano e até mesmo os fios tinham de ser feitos à mão. Ela devia levar quase que o ano inteiro, talvez, né, irmãos? Fiando e depois tecendo aquela túnica e fazia com alegria, né? Contudo, ela não se apegou à sua bênção, assim como não se apegara à sua angústia. Ela entregou ambas, tanto a sua bênção esperada como a sua angústia perante o Senhor. Mais tarde, o texto vai nos dizer, no capítulo 2, que Ana, depois que teve Samuel, teve mais 2 filhos e 3 filhas, ou seja, teve 5 filhos. Vamos brincar aqui de matemática um pouquinho, né? Ela investiu um filho em Deus, ganhou o quíntuplo disso, né? Que bênção, que coisa realmente maravilhosa que é a vida de Ana. Vamos completar aqui a leitura. Ana consagra Samuel. Versículo 21. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa
e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade. Se a gente for levar em conta aqui, né, que ele tivesse desmamado com 3 anos, então o novilho foi separado, consagrado, quando ele nasceu, já para ser levado e oferecido em holocausto ao Senhor, né? Junto com a consagração do menino. Que atitude linda, irmãos. Percebe-se aqui mais do que mero ritual, né? Percebe-se aqui algo raro naquela época, infelizmente. A lei de Moisés foi sendo esquecida pelo povo, como a gente já leu na época dos juízes. Eles aqui, Elcana e Ana, mostram-se um casal devoto mesmo. Não é mero ritual, cerimonialismo. É realmente um ato de adoração a Deus e consagração, né, ao Senhor. Uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Uma questão de vida para a gente aqui proposta pelos jornalistas Yancey e Stafford. Existe algum desejo não realizado fazendo você infeliz? Como entregar esse anseio a Deus? Essa é a pergunta. Como entregar esse anseio a Deus? E, enfim, encontrar a sua paz, né? Vamos então, irmãos, para a reflexão que é introdutória ao livro de 1 Samuel, aqui proposta pelos jornalistas Yancey e Stafford. Exigências para a liderança. Israel, em luta pela sobrevivência, precisava de um líder. Eles destacam o capítulo 1, versículos 16 e 17. Não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Sem grande liderança, nenhum país, organização ou família pode aspirar à grandeza. Mas onde encontrá-la? Israel se viu obrigado a fazer essa pergunta durante um período extremamente crítico. 3 homens ascenderam aos cargos mais elevados: Samuel, profeta, Saul e Davi, reis. Todos eles eram figuras cativantes e poderosas que requeriam admiração e respeito. 2 deles, Davi e Samuel, tiveram enorme sucesso como líderes. O outro, Saul, teve um começo promissor, mas terminou como fracassado. Luta pela sobrevivência. Os israelitas lutavam pela sobrevivência. Seus inimigos, os filisteus, haviam migrado para a região por volta da mesma época em que Israel fugira do Egito. Agora, saindo de suas cidades junto à costa do mar Mediterrâneo, os filisteus iam aos poucos apertando o cerco em torno das montanhas israelitas. Eles possuíam armas superiores, carruagens em particular. Embora menos populosos, pareciam mais bem organizados. Israel não possuía administração central nem exército profissional. Frágil confederação de 12 tribos, que aliás não se uniam, né, irmãos? Os israelitas só recorriam à ajuda interna em caso de emergência. E era tão distante espiritualmente o povo nessa época, que a única vez em que eles realmente se unem às 12 tribos é para praticamente eliminar uma delas num trágico episódio que é narrado lá no finalzinho do livro de Juízes, tá? A leitura talvez mais horrenda de toda a Bíblia, e que aconteceu no começo para o meado, né, daquele período de 300 anos que cobriu o tempo dos juízes, né? Alguns inspirados líderes ocasionais, os chamados juízes, assumiam o comando da defesa militar quando necessário.
A nação funcionara dessa forma por mais de 100 anos, e as tribos pareciam independentes em demasia para mudar. Contudo, os filisteus pressionavam. Uma crise de liderança, uma crise pondo à prova a própria existência de Israel, tomava forma. Quando fala aqui mais de 100 anos, é porque o período que cobre o livro de 1 Samuel, que começa ali no juizado de Eli, né, acontece ali naqueles meados ali, né, do meado para o final, né, do tempo dos juízes. Por que começar com Ana? O livro de 1 Samuel não começa nem com uma batalha, nem com uma crise de liderança, mas sim com o problema bastante particular de uma família. Duas esposas ciumentas se desentendiam a longa data, uma zombando da outra por causa da infertilidade de uma delas. Ana, a estéril, buscou a Deus em seu desespero, orando e prometendo dedicar-lhe um filho. Deus a abençoou com um menino chamado Samuel. Ana manteve seu voto a Deus e Samuel veio a ser um dos maiores líderes que Israel já conheceu. Ele exercia um papel triplo: profeta, apto a discernir a vontade de Deus, um dos melhores da história, sacerdote, condutor da adoração em Israel e líder militar. Sob a direção de Deus, Samuel apontou os dois primeiros reis da nação, Saul e Davi. Sua forte personalidade perpassa todo o livro, ainda que, oficialmente, ele se retire no final do capítulo 15 e lá no capítulo 25 é narrada a sua morte. O livro leva seu nome, irmãos, provavelmente porque foi ele que escreveu, assim como escreveu Juízes, Ruth. Ele tinha uma escola de profetas, então ele com seus discípulos profetas escreveram esses livros. Obviamente que ele não escreve o livro todo. Depois que ele morre, Natã, Gade, né, e outros que fazem parte da escola de profetas dão sequência, tá, ao livro, e entra o 1 Samuel, tá, que é 2 Samuel, melhor dizendo, que é a sequência, né, 1 Reis, enfim, os livros históricos. Por que começar 1 Samuel com a história de Ana? Os conflitos de Ana são os conflitos de Israel em versão reduzida. Sua frustração a forçou a olhar para Deus. E, como resultado, seu filho Samuel serviu no tabernáculo em vez de seguir os passos do pai e se tornar um lavrador. A história de Ana mostra que, da dor amarga, pode provir grande promessa, caso essa dor conduza a Deus. Os israelitas, que vivenciariam muitas outras complicações em sua história, careciam do exemplo de Ana. Deus escolhe seus líderes. A história de Ana também nos lembra que os líderes de Deus não procedem necessariamente dos lugares habituais. O normal seria que os filhos corruptos de Eli dessem prosseguimento à liderança nacional, mas Deus não queria a participação deles. No lugar deles, abençoou uma mulher que, em sua necessidade, recorrera a ele, e abençoou o filho dela, conquanto esse filho confiasse em seu cuidado. Deus escolheu um líder adequado para si, um líder que lhe desse ouvidos. Capítulo 2, verso 30, o Senhor diz numa palavra de juízo a Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso vale até hoje, tá, irmãos? O Novo Testamento confirma que Deus continua sendo esse Deus disciplinador. Embora muitos, né, queiram fazer uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento, irado, né, e o Deus do Novo Testamento, gracioso. Deus não deixa um lado do caráter dele por causa do outro, irmãos. Ele é perfeito em todos, tá? Samuel nunca esqueceu a lição. Ungiu Saul como primeiro rei e depois, quando Saul não conseguiu honrar a Deus, despojou-o de sua posição de autoridade espiritual a princípio, né? E depois da morte de Samuel, a própria autoridade política também. Preterindo muitos homens de renome, escolheu Davi, um jovem pastor, para substituir Saul.
orientado por Deus, obviamente. Sob a liderança de Davi, Israel se transformou num reino próspero e seguro. É a era das eras de ouro, né? É o reinado de Davi. Isso se deu porque Davi possuía as qualidades naturais de liderança? O livro sugere uma perspectiva diferente. Davi foi bem-sucedido porque Deus o escolheu para a tarefa e porque Davi buscou a direção divina com persistência, mesmo em face de suas próprias falhas, né? A melhor liderança, em última análise, pertence a Deus. Como ler 1 Samuel? Atenção para essas dicas aqui. Algumas histórias de 1 Samuel, a de Davi e Golias, por exemplo, são famosas justamente como grandes aventuras. No entanto, é preciso ler em busca de algo mais do que meramente emoção. Procure ideias relacionadas ao caráter necessário para liderar. Samuel e Davi foram grandes líderes. Saul, por sua vez, foi um fracasso. Esses homens lideraram Israel durante um período crucial e sangrento de sua história. A nação havia sido dominada por uma potência estrangeira, os filisteus, e, em parte por isso, passava por uma transição para um governo monárquico, né, de reis. Tal mudança nas instituições governamentais, aliada às tensões tribais, compõe o cenário para o livro. Um bom comentário bíblico ajudará a explicar essa transição, mas o leitor pode captar sozinho grande parte da questão do livro ao fazer 3 perguntas. Então, quando você lê 1 Samuel, faça 3 perguntas. Quais são os problemas nacionais mais importantes à frente de Israel? Que tipo de liderança era necessária? Como esses 3 líderes, Samuel, Saul e Davi, e diversas figuras menores ali, tá? Como Ana, Abner, Joabe, que aparece mais no segundo livro, né? E outras figuras que aparecem ali, responderam a essas necessidades. Pontos altos em 1 Samuel. Os destaques do livro. Os seguintes capítulos de 1 Samuel são dignos de nota e estão incluídos aqui no nosso plano de leitura, guia de viagem, né, que a gente está usando aqui na nossa jornada. O capítulo 3, o chamado de Deus para Samuel em sua infância, é a nossa leitura de amanhã. Capítulo 16, como Deus escolheu Davi e por quê. Capítulo 17, a emocionante vitória de Davi sobre Golias, com destaque para as qualidades demonstradas por Davi. E capítulo 20, um breve vislumbre da amizade exemplar entre Davi e Jonatas, o príncipe herdeiro filho do rei Saul. Portanto, meus irmãos, leituras mais do que edificantes nos aguardam nesses próximos dias, quando começamos aí a Era de Ouro, sempre lembrando aos irmãos que a gente vai aqui ter uma mistura de textos narrativos assim, com textos poéticos, tá? Compostos por Davi e Salomão. Oremos ao Senhor. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Senhor dos Exércitos, ó Pai, é como te exaltamos nesta leitura de hoje. Seja sempre o nosso Rei. Venha o teu reino sobre nossa vida. Somos apenas teus servos. Faça conforme a tua vontade em nossa vida, Senhor. Domine sobre nós. Reina sobre nós. Traga a realidade do teu reino glorioso à nossa vida tão difícil aqui nessa terra. Somente quando seguirmos tuas ordens fielmente é que seremos abençoados. Israel teve que aprender isso de uma forma sofrida por ter, na maioria das vezes, optado por não te obedecer. O exemplo do povo escolhido do Senhor está agora diante de nós e nós queremos, diante de ti, com a imprescindível ajuda do teu Espírito Santo, nosso amigo conselheiro, viver nessa obediência e colhermos os frutos como Ana e Elcana colheram, e o profeta Samuel.
Bendito seja o teu nome, ó Rei de toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família e até a nossa próxima leitura, em nome de Jesus. Amém.